Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para você a minha entrega mais recente de projeto executivo, que foi um conjunto de banheiros e cozinha. Hoje eu vou mostrar para você a cozinha e eu gosto muito de mostrar os meus trabalhos mais atuais, porque eu brinco que o meu melhor projeto é sempre o último. É aquele que está com as melhores atualizações, com as melhorias necessárias. A gente vai sempre se aprimorando a cada projeto. Então hoje eu estou aqui para mostrar para você o mais recente. Eu vou compartilhar minha tela para poder facilitar a compreensão. Começando então com a planta baixa, eu vou explicar rapidamente como a gente bolou essa cozinha. Ela é uma cozinha que no que diz respeito ao layout, a gente não tinha muitas possibilidades, é uma cozinha comprida. E aí, por conta disso, a gente teve que manter basicamente a localização de cuba, fogão. O fogão a gente trocou por um cooktop, mas ele continua no mesmo lugar, né? A bancada continua no mesmo lugar, assim como os equipamentos da área de serviço. Então, aqui na planta baixa, a gente coloca as cotas gerais, especificações de revestimento, que elas aparecem através dessa simbologia aqui. Essa simbologia está linkada com essa planilha, essa tabela. Então, aqui eu numero piso, parede, teto e rodapé. Aqui eu tenho 3 opções de parede, uma de teto e uma de rodapé. E aqui eu vou indicando o que, né, onde cada um deles entra. Então, aqui, por exemplo, eu estou indicando que eu tenho a parede 1, aqui eu tenho a parede 3, aqui eu tenho parede 1, aqui eu tenho parede 2. E dessa maneira a gente consegue ter uma planta um pouco mais limpa, porque a gente não precisa escrever tanta coisa. Nessa planta também eu faço indicação de vistas ou cortes, varia um pouco de projeto para projeto, e coloco algumas especificações de cubas, torneiras, monocomando, alguns equipamentos também, como o cooktop, aqui ele está como a definir, mas eu já poderia entrar com a especificação dele aqui, a cuba, o monocomando aqui também o tanque embutido com a torneira, a especificação do material das bancadas. Então aqui a gente escolheu o granito branco Itaúnas, tanto para a bancada do tanque quanto da cozinha. E sempre tem que acompanhar também uma lista de observações, sempre, isso é meio particular de cada cliente, mas aqui nesse caso, a nossa básica, sempre conferir medidas no local, porque isso aqui vai salvar a sua vida, não é sua responsabilidade ter todas as medidas atualizadas para execução. As nossas cotas são em centímetros, as nossas cotas são nos eixos dos pontos. Esse projeto está mantendo o forro existente, e eu estou indicando aqui que o revestimento que eu sugiro para debaixo da bancada, ele é opcional. Tem gente que gosta de colocar e tem gente que não. Eu costumo colocar o revestimento decorativo somente da bancada para cima. Logo depois eu venho para a planta de demolir e construir, e aqui dá para entender bem que a gente realmente não mexeu muito no layout dessa cozinha. Existia uma pequena bancada aqui, a gente demoliu e entrou com uma bancada maior, mais robusta, com cooktop embutido. E aqui também a gente moveu a posição do tanque, que ele era mais centralizado, e a gente colocou aqui nesse mais para o cantinho para criar espaço aqui para um apoio. Logo depois eu venho para a planta de hidráulica e esgoto. Eu mostro os pontos da cuba. Aqui nesse caso a gente tem água quente e fria, né? O esgoto, obviamente. O ponto da geladeira, que eu deixo como opcional porque, no caso, a geladeira do cliente não faz gelo e nem tem filtro. Mas eu gosto de sugerir que, já que ele está fazendo uma reforma, que ele coloque um ponto de água ali. Porque vai que depois ele compra uma geladeira que tem essa função e aí ele não vai querer fazer outra obra. Então, eu sugiro que mesmo que ele não use nesse momento, ele deixe um pontinho de água aqui. Temos também uma previsão para a máquina de lavar louça. Os pontos do cooktop e do forno, como o forno é embutido, né, eles não podem ficar atrás dele, então eu coloquei aqui para essa lateral, eu tenho um apoio aqui, e esses pontos eles estão deslocados, né? Eu mostro nessa planta os pontos de gás. O ponto do filtro, ele está mais alto, o filtro está nessa parede aqui, essa projeção. E aqui na área do tanque da máquina de lavar roupa, a mesma coisa. Eu indico os pontos de água e os pontos de esgoto. Todas as plantas sempre com legenda e observações. Então, a gente vem para a planta de elétrica.
Aqui eu indico os interruptores ao lado das portas, assim como um em cima da bancada. Pontos de elétrica em cima da bancada também. E para os equipamentos, eu tenho micro-ondas, eu tenho a previsão da máquina de lavar louça. Eu tenho também uma iluminação indireta no armário, que está aqui, então eu deixo o pontinho que eu coloco como uma legenda de arandela. O ponto da coifa, que tem muita gente que esquece ao projetar a planta de elétrica. Aqui eu tenho os pontos do forno e do cooktop deslocados, né? Como eu expliquei, o ponto do filtro também. Aqui 2 tomadinhas soltas também para atender essa bancada. E tomada para a máquina de lavar roupa. Além disso, eu tenho algumas tomadas existentes. Como eu não mudei muito o layout, eu consegui aproveitar algumas coisas. Os interruptores são todos existentes, esses ao lado das portas, assim como a tomada ao lado da geladeira, né? Atrás da geladeira, aliás. Depois eu vim para a planta de teto e iluminação, planta de forro e iluminação. A planta de forro eu não precisei indicar, porque a gente está mantendo o forro existente. Então aqui a gente colocou uma calha de iluminação, um trilho, em frente à bancada, com focos voltados tanto para a bancada quanto para esse móvel aqui que eu tenho, que é um pouco decorativo e um pouco funcional. Eu tenho uma iluminação aqui embaixo desse armário, então também estou indicando aqui, assim como interruptor. Iluminação decorativa nessa parede aqui que eu tenho os pratos decorativos. E algumas iluminações gerais, como um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E aqui eu também tenho uma decorativa, porque nesse ponto, nesse pilar, a gente colocou um revestimento. Igual o revestimento que tem em cima da bancada, a gente colocou também nesse pilar. Importantíssimo indicar os circuitos, né? Fazer a distribuição dos interruptores. E não esquece de indicar aonde que vai o driver da fita de LED, caso você esteja colocando alguma iluminação embutida no mobiliário. Essa aqui é a planta de paginação de piso, onde a gente estuda por onde a gente vai começar a paginar, como que a gente vai esconder os cortes no piso. Então, a gente tem que indicar através de uma seta aonde essa paginação começa. A gente deve indicar a especificação desse piso, o tamanho dele. Eu gosto sempre de cotar a primeira peça. Eu também estou indicando nessa planta o soco, tanto da bancada da cozinha quanto da área de serviço, porque é um soco de alvenaria. Então, a gente precisa colocar as medidas, assim como a altura. Precisamos colocar a indicação de rodapé, porque nessa cozinha a gente quase não tem revestimento cerâmico, né, de porcelanato, nas paredes. Somente em cima da bancada e aqui nesse pilar que é decorativo. Então, como eu tenho pintura em tudo, eu também coloco rodapé e esse rodapé também gira aqui em torno desse soco. Eu, pelo menos, não costumo colocar rodapé por cima de revestimento cerâmico, né, ou porcelanato. A gente também deve indicar na planta de paginação de piso as soleiras, tanto o tamanho quanto a especificação, o material dela, né? E observem que as portas, elas aparecem com o caixonete, porém sem a folha da porta. Isso é bem importante. Aqui eu também tenho legenda de início da paginação e o rodapé. Tá vendo que o rodapé, ele tá aqui com essa linha bem clarinha? A cor que eu uso para as minhas plantas, quando eu quero usar uma cor bem clarinha, é o 253 do AutoCAD. Eu acho que ele dá uma sombra, mas ao mesmo tempo ele mostra o que você precisa saber. Por fim, aqui nesse material, eu tenho as vistas. Então, lá na planta baixa, quando eu especifiquei a indicação das vistas, agora elas estão aparecendo aqui. Então, observa, essa aqui, por exemplo, é a vista da parede principal. Eu tenho aqui a bancada da cozinha, a bancada da área de serviço. Eu tenho todas as alturas dos pontos de elétrica, de hidráulica, de esgoto, de gás. Eu tenho a paginação e especificação de todos os revestimentos. Então, aqui eu tenho uma tinta preta, aqui eu tenho um revestimento da Portobello. Embaixo da bancada eu tenho um revestimento branco liso opcional. Aqui tudo pintura, indicação do rodapé. Aqui eu tenho a bancada do tanque, também com a especificação dele. A especificação de todas as louças e metais. Então, eu tenho aqui a especificação do tanque que a gente escolheu, da torneira, da cuba da cozinha, do monocomando. Vamos lá. Aqui eu tenho uma outra vista que está
cortando a bancada da cozinha, que é importante. Aqui a vista do outro lado, de frente para a bancada. Então, aqui tudo com pintura e rodapé, conforme eu falei. Aqui o pilar, que é revestido com esse revestimento diferente da Portobello, que é lindo. E aqui a outra parede, que é uma parede curva, totalmente pintada. Aqui mais dois cortes que complementam e acrescentam as informações referentes ao outro lado. Depois do executivo, eu quero mostrar para você o detalhamento de mármore. Observa que eu aproveitei os mesmos desenhos que eu fiz para o executivo para poder representar o detalhamento de mármores. Aqui, nessa cozinha, eu tenho as duas bancadas. Então, aqui é a bancada da cozinha, dividida em bancada seca, bancada molhada, o eixo da cuba, a localização do cooktop, a especificação do material, assim como a bancada do tanque, também com todas essas especificações. Como a bancada do tanque é pequenininha, ela não avança por cima da máquina de lavar roupa, eu fiz ela toda bancadinha molhada, eu não tenho área seca. Se você pretende embutir o mármore na parede, é importante que você também faça essa indicação aqui nessa planta. Eu aproveito para repetir a indicação da soleira também, que já apareceu lá na planta de paginação de piso, mas eu acho bom repetir aqui, porque a gente concentra as informações do mármore para o marmorista. E aí eu tenho mais alguns cortes também, os cortes são bem importantes, eles têm que passar por área seca, área molhada, mostrar a altura de ilharga também, isso é bem importante. Ó. E aqui eu tenho a vista com todas essas alturas, a indicação aqui de que os pontos do gás e de elétrica desse forno e desse cooktop precisam passar pela ilharga, então eu preciso que o marmorista deixe um recorte nela. Aqui eu tenho a bancada do tanque, que apesar de ser uma bancada pequenininha, eu prolonguei o frontispício para dar uma sensação de continuidade. E aqui na lateral, fechei com uma ilharga, que eu acho que veda melhor. Mais um corte aqui, mostrando a bancada do tanque. Eu tenho também o detalhamento de mobiliário. Nesse detalhamento, eu retiro todas as informações referentes à obra civil, todas as informações de revestimentos, de pontos de elétrica, hidráulica e tal, e foco nas informações de mobiliário. É claro que esses pontos de elétrica e hidráulica, eles precisam estar aqui para que você possa estudar o seu mobiliário em função disso. Mas você não precisa cotá-los, nem fazer muitas indicações, porque isso só atrapalha, a não ser que seja uma coisa diretamente ligada ao mobiliário. Então, aqui eu tenho a minha planta baixa, e eu estou cotando só o mobiliário, especificando só o mobiliário. Aqui eu tenho um móvel que abraça essa geladeira, eu tenho um armário embaixo da bancada e em cima dela, com um nicho para o micro-ondas, um outro nichinho para temperos. Aqui na frente da bancada, eu desenhei um móvel bem estreitinho, alinhado com esse pilar, que tem como função apoiar alguns livros, uns ganchinhos para umas xícaras, uma coisa assim. E eu também estou escondendo o quadro de luz. Eu fiz uma brincadeira assim em L, e o quadro de luz está escondido atrás desse volume aqui. Entre a bancada da cozinha e a bancada da área de serviço, eu criei um apoio. Esse apoio ele tem como função área de armazenamento embaixo dele, tem portas de correr. E também tem uma bancada retrátil, então para refeições rápidas, essa bancada ela é dobrável. Aqui eu indiquei o sentido do giro dela e ela pode ficar na maioria do tempo fechada. Se alguém quer fazer uma refeição rápida, é só abrir aqui. Outra peculiaridade aqui, nesse cantinho eu tenho um lixo, acesso para o lixo, então a gente também criou um armário alto com uma função de esconder e ao mesmo tempo dar acesso para esse lixo. Eu gosto de mostrar nessa planta também o mobiliário solto, como por exemplo, aqui eu estou indicando um carrinho multiuso para ficar atrás dessa porta e aproveitar um pouquinho melhor o espaço. Então, a indicação dele também está aqui. E aí eu aproveito aquelas vistas que eu fiz lá para o executivo, para o detalhamento de mármores, e agora eu foco no detalhamento de mobiliário. Coloco todas as informações necessárias para o marceneiro poder executar. Então,
Aqui eu tenho um móvel em cima da bancada com nicho para temperos, nicho para o micro-ondas, armário embaixo da bancada com nicho para o forno. Aqui em volta da geladeira eu tenho uma prateleira, uma ilharga e um nicho também. Essa daqui é o móvel que conecta, né, a parte da cozinha com a área de serviço, com portas de correr. A bancadinha retrátil está aqui, ela ainda vai aparecer em corte. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de fazer é puxar esses detalhes assim. Então, eu não crio assim, uma numeração de detalhes, detalhe 1, 2, 3 e 4. Eu vou puxando nos momentos em que eu acho necessário. Então, aqui eu estou pedindo para prever uma ventilação inferior entre o soco e a extremidade do armário por conta do calor do forno. Então, eu vou e puxo esse desenho, faço um corte e especifico um pouco melhor isso daqui. Isso aqui vai aparecer em outros momentos, eu vou te mostrar. Aqui embaixo da bancada da área de serviço, eu tenho um armário cinza também. E aqui eu tenho alguns cortes. Ó, esse corte aqui, ele tá mostrando embaixo da bancada da cozinha, em cima da bancada da cozinha. Então, observa que eu já puxei um detalhe da iluminação indireta, da fita de LED embutida. Aqui também eu puxei um outro detalhezinho do filete que eu criei para poder segurar, no caso de eles quererem apoiar livros e quadrinhos e tal. Então, eu criei aqui um filete e puxei aqui o detalhe. Aqui o armário embaixo do tanque. Aqui o detalhezinho da mesa retrátil, que ela é dobrável. E o móvel embaixo daquele apoio que eu falei para você. Essa aqui é a vista do armário que entra em frente à bancada. Ele é bem estreitinho, então eu fiz um L aqui em MDF cinza. E aqui é onde eu tenho ganchinhos e aqueles filetes para poder segurar livros e quadros. Observa que como esse armário é muito estreito, a gente fez ele sem fundo. Então o fundo aqui é pintura. Eu não coloquei nada de revestimento, nem nada de madeira, porque isso ajuda tanto a ganhar profundidade quanto a baratear essa marcenaria também. Aqui foi aquela porta que eu disse que eu criei para esconder o quadro de luz. Então é uma porta com fecho leve toque, ela não tem nenhum puxador para poder ficar bem disfarçadinho. E o restante é um fechamento morto. Esse aqui é o armário para acesso ao lixo. Então eu tenho o acesso ao lixo em si, né? Algumas portas, eu tenho tulha para roupa suja. E tenho também armário vertical. Não esquece isso, porque em área de serviço a gente sempre precisa guardar rodo, vassoura, tábua de passar roupa. Então é interessante sempre ter um armário vertical ali. Além disso, eu tenho um documento que eu chamo de memorial descritivo. Nele, eu concentro as informações de revestimento, especificações de revestimento, louças, metais e alguma coisa de mobiliário também. Vou te mostrar aqui como que eu faço. Aqui eu sempre coloco uma foto. Então, aqui o piso, por exemplo, eu ponho a especificação, a quantidade, a junta que eles vão ter que utilizar e o rejunte cinza, né? Que tá lá na indicação do fabricante, com uma foto. Esse aqui é o porcelanato que vai entrar em cima da bancada. Esse aqui é o porcelanato que eu estou indicando um liso simples para entrar embaixo da bancada e o rodapé. Ainda tenho as duas tintas. Além disso, eu indico todas as cubas. Então, aqui eu tenho a cuba da bancada, da cozinha, o monocomando da cozinha, a especificação do tanque, com a especificação da torneira do tanque também. Eu gosto muito dessa observação aqui, que é, caso a linha ou marca seja alterada, utilizar um modelo similar. Dessa maneira, se o cliente estiver lá na loja e, eu não tenho exatamente essa aqui, poxa, então procura uma parecida para que a gente possa manter a estética, né, do que foi planejado no projeto. Nesse memorial descritivo, eu gosto de mostrar também quando são poucas coisas, de indicar o mobiliário solto, né? Como aqui eu só tenho um carrinho multiuso e um banquinho ali para aquela mesa retrátil, eu não vi a necessidade de fazer um memorial de mobiliário solto ou um detalhamento de mobiliário solto. Eu achei mais simples, né? Porque a gente fica com menos documentos, menos PDFs, isso ajuda o cliente a se encontrar dentro de todo aquele material que a gente entrega para ele.
Além disso, eu ainda entrego uma lista de luminárias, que aqui eu não especifiquei porque ela está junto com o restante de todos os outros espaços, todos os outros ambientes do projeto. E esse material todo compõe a minha entrega de projeto executivo. Desde que a pandemia começou, eu parei de entregar esse material impresso, e aí eu organizo tudo bonitinho e mando para o cliente, dividido a grupos PDFs, divido por pastas, divido por e-mail, por e-mails diferentes, e algumas vezes eu entrego um pendrive também com todo esse material organizado. Bom, eu espero que tenha te ajudado, eu espero que ajude você a fazer melhores entregas de projeto executivo, a se organizar. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou aqui à sua disposição, é só mandar nos comentários. E se esse material te ajudou, eu queria te pedir a me ajudar, para me ajudar a divulgar, enviar para outras pessoas que possam precisar também e melhorar as entregas delas. Tá bom? Vem projetar comigo!